Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física aqui do Instituto Laborem e a gente vai agora para a aula 4 de Mecânica, que a gente vai falar um pouquinho sobre algarismos significativos, tá bom? Então vou deixar minha canetinha aqui já preparada para a gente poder trabalhar. Bora lá! Então a gente vai começar vendo uma régua, tá? Tem uma reguinha aqui que é a própria da aula anterior, eu vou dar um zoom nessa régua nos centímetros iniciais e vou pegar aqui para a gente poder trabalhar. O que acontece? Essa régua, ela tá aqui, os números maiores dela, que a gente tem aqui, que tá nosso zoom aqui, é sempre de centímetros em centímetros, ou seja, esses riscos maiores equivale, cada um deles, a uma distância de 1 centímetro, tá? Como a gente vai medir. Muito bem. Aqui no meio, está dividido nesse tracinho um pouquinho maior que o centímetro, então seria o meio da divisão entre um centímetro e outro, tá certo? Ou seja, a gente tem 5 milímetros ou meio centímetros até aqui. Qual que é a significância dessa régua? Ou seja, a significância dela é meio milímetro. O que seria isso, significância? Significa que se eu fizer uma medida que caia aqui no meio, por exemplo, tá? Essa medida aqui, eu vou colocar, por exemplo, se eu sair do zero e vier até aqui, eu tenho 1 centímetro, vírgula, 1, 2. Como eu estou caindo aqui no meio, não dá para falar alguma coisa menor que meio, porque a significância dela é metade do menor valor, da menor expressão que ela tem. Como a expressão é milímetro, então aqui eu tenho 5 milímetros. Então, se eu tenho a menor expressão dessa régua, a menor medida dela é 1 milímetro, a metade de 1 milímetro, ou seja, a metade dele, é meio milímetro, o que eu tenho aqui. Então, essa posição que eu coloquei aqui é 1,25 centímetros. Tá certo? Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Então, olha só. Peguei a minha régua aqui, vou colocar uma medida que sai aqui do zero e vem até essa posição. Tá certo? O que acontece aqui? Como que a gente faz para medir isso? Isso aqui é 1 centímetro, 1,123. Como cai aqui no meio, tá certo? E não tá bem no meio, né? A gente não sabe se está mais perto desse milímetro, daquele outro, a gente não tem uma definição clara do que é, a gente considera isso daí 1,35 centímetros. Então, 1,123, 3 está aqui, como caiu no meio, a gente coloca metade da menor, tá certo? Da menor medida, 1,35. Isso daqui significa quanto? 0,0135 metros. Só para usar a tabelinha que a gente viu na aula anterior. 1,35 centímetros também pode ser 13,5 milímetros. Como assim? Se eu tenho a cada centímetro, tá certo? É 10 milímetros, então eu tenho 10 milímetros, 10, 11, 12, 13 e meio, que cai aqui no meio, milímetros, tá? Então, com isso feito, isso aqui entendido, vamos fazer algumas operações, tá certo? Então, olha só, indiferente da operação que você vai fazer, se multiplicação, soma, subtrair, indiferente disso, quando a gente está trabalhando com unidade de medida, você tem que transformar todo mundo na mesma medida. Então, se eu estou trabalhando com segundos, e eu tenho alguma coisa em hora, passa todo mundo para segundo, ou passa todo mundo para hora, trabalha tudo igual. Se eu estou trabalhando com quilômetro e me deu algumas medidas em metros, ou eu passo tudo de quilômetro para metro, ou eu passo de metro para quilômetro. Tanto faz. A questão é, eu tenho que transformar todo mundo na mesma unidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vamos pegar alguns exemplos aqui. Você falou assim, eu vou somar 1,25 centímetros mais 18,2 milímetros. Para a gente poder trabalhar isso daí, a gente pode, primeiro caso, transformar todo mundo em milímetro. Então, aqui, ó, 1,25 centímetros é 12,5 milímetros mais 18,2 milímetros, o que me dá 30,7 milímetros. Tá bom? Trabalhando na unidade, todo mundo na unidade de medida, ó. Milímetro, milímetro, milímetro. Tá? O segundo caso, passar tudo para centímetro. Eu tenho aqui 1,25 centímetros mais 1,82 centímetros. Isso aqui me dá 3,07 centímetros. Então, o que eu fiz? Agora eu peguei este cara e transformei aqui em centímetros. Na primeira opção, eu peguei este cara e transformei todo mundo em milímetros.
A questão é, eu deixo todo mundo na mesma unidade para poder trabalhar. Se você não fizer isso, você errou. Tá errado, tá? Então faz direitinho. Então aqui é a soma. Vou fazer uma subtração aqui, tá? Só para a gente ver. Primeiro caso, olha só, 1,25 metros e menos 10,2 centímetros. Então eu vou transformar primeiro tudo em centímetro, tá bom? Então eu tenho 125 centímetros menos 10,2 centímetros, tá certo? Então 125 menos 10,2 me dá o famoso conhecido 14,18 centímetros. Agora eu posso transformar todo mundo em metro, tá certo? Ficaria 125 metros, perdão, 1,25 metros menos 0,102 metros. Isso aqui, fazendo a subtração, dá 1,148 metros. Tá? Tudo bem? É assim que a gente faz. Transformar tudo na mesma unidade, para você não fazer bobagem na hora de fazer as continhas. Tá certo? Bom, isto posto, o que a gente viu nessa aula? A gente viu algarismo significativo e as operações com algarismos significativos, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de notação científica. Então, perceba que essas aulas iniciais aqui, a gente só está preparando o terreno para poder fazer conta no futuro. Tá claro? Trabalhar todo mundo bonitinho, tá? Então, é isso aí que eu tinha que falar para vocês. Outra coisa que a gente vai falar depois na próxima aula é também notação científica e ordem de grandeza, tá certo? É isso aí, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.